Everton, o torcedor mais atento vai lembrar que a entrevista do Abel foi: por mim não saía, eu gosto do Lomba e se eu tivesse que abrir mão não era eles. Ele deixou o Carlos Miguel naquela entrevista, para mim, na berlinda. Então me parece muito claro que na cabeça do Abel, o Carlos Miguel está disputando posição com o Lomba. Mas como? Você jogou as 3 primeiras partidas. Tudo bem. Jogou os 2 bem. clássicos, né? Final de Libertadores. É uma hora em que talvez o Abel esteja querendo mostrar outra coisa para o público e para a diretoria. Então deu errado. Então deu errado. Se deu errado ou não, é outra Ele não história. teve culpa em nenhum dos gols. O Abel é trabalha verdade, dessa forma. Muitas vezes, no passado já fez assim, gente. Para não escalar o Endrick, ele já fez assim. Já escalou em posição trocada. Já protestou de uma outra. Ele não vai reclamar contra a diretoria. Mas para mim ficou muito claro que ele não queria que liberasse o Everton, que a saída não era do agrado dele. Eu já discordo um pouco de ti. Eu acho e aí ele deu uma chance pro Lomba jogar num jogo que toma 4 gols sem culpa. A partir do momento, exatamente do Lomba. A partir do momento que o Palmeiras ganha da Portuguesa, pós primeiro jogo, né? E ele diz assim, perguntaram sobre o Everton. Eu pretendo fazer um rodízio entre os goleiros. Quando ele falou isso, ele mandou o Everton embora. Essa é a minha opinião. E aí ele coloca mas o Lomba nessa ontem. entrevista que ele fala que não liberaria o Everton. Não, mas ele falou que faria um rodízio. O Everton saiu por lesão. Mas será então que a diretoria não queria o Carlos Miguel de titular e o rodízio que o Abel falou é porque ele queria o Everton? Pode ser uma leitura diferente. Quando você vai buscar o Carlos Miguel Não é possível que a gente esteja vendo uma crise de goleiros aqui. O Lomba vai ser titular? Claro que não. Claro que não. O cara titular é o Carlos Miguel. Aliás, ontem, por que ele levou o Carlos Miguel para o banco? Então leva o menino, o Aranha. Estão falando maravilhas dele, da base, né? Então põe o Lomba de titular e leva o menino para ganhar experiência. E deixa o Carlos Miguel treinando, porque sábado tem Palmeiras e São Paulo. Só que talvez o Abel se comunica com a torcida do Palmeiras de maneiras que não são tão explícitas quanto a gente possa entender. É piada. Não é a primeira vez que ele faz de uma escalação um recado. Eu citei aqui quando o Endrick poderia ser titular, ele segurava. Eliminação pro Boca é um marco na história do Palmeiras. E ele segurava, ele estava dando alguns recados. O Endrick não está pronto, estava pronto, a gente sabia. Então, essas coisas ele trabalha. Quando ele escala o Gustavo Gomes de centroavante. Então. Toda hora, né? O time não chuta uma bola no gol. Ele quer reforço. Ele tá dizendo isso. Então, talvez ele queira um outro goleiro. Se ele gosta do Carlos Miguel ou não sei. Não tenho notícia nenhuma de relacionamento bom, ruim, interno, não é isso que eu estou falando. Mas na saída do Everton, ele mostrou descontentamento. No começo do ano, ele põe os dois para revezar. Se ele sabe que um é titular, pô. Acabou. Entendeu? Agora, com os 4-0, seja qual for o recado que ele pudesse querer dar ou não, o Carlos Miguel vai jogar no fim de semana. Evidente, o Carlos Miguel para mim é titular. Agora, sobre o jogo de ontem, foi acho que o rodízio de goleiros acabou ontem. Eu acho que acabou ontem. Acho que acabou. E não é culpa do Lomba, né? Mas assim, você toma... Se bem que o terceiro gol, né? Essa saída ali curta, a defesa inteira. Não, a saída é errada. Primeiro que o Lomba deu uma bola pro Luigi na entrada da área. A bola já não foi das melhores. E o Luigi quis fazer uma firula e perdeu a bola. E aí o Robson estava sozinho. O Gomes está parado lá na... O Gomes dá condição pro Robson, senão ele estaria impedido, né? Estava do outro lado lá parado. Ontem foi ao muros pichados. Isso é uma bobagem. Mas aí é uma bobagem, eu concordo. Mas tem Abel acabou a magia, é a frase. Tem tudo e Leila a ver. chega de roubar. Isso aí tem tudo a ver com o que a gente estava falando. Palmeiras é legal, tipo Spa. Palmeiras é legal. Olha só, a gente falou ontem. Só para pegar uma frase, o erro ontem. Onde está Anderson Barros? Ele não aparece. O Palmeiras é a Coreia do Norte na comunicação, certo? Ninguém dá entrevista, ninguém aparece. O Abel ontem, sabia que o protocolo da federação, ele exige que o treinador fique pelo menos à disposição da imprensa 15 minutos. Sabe quanto tempo durou a coletiva ontem? 4. 4 minutos durou a coletiva. O seu Abel respondeu 3 perguntas, levantou e saiu. E ninguém diz nada, certo? É uma baita de uma grosseria. Certo? O Campeonato Paulista tem várias emissoras que pagam para transmiti-lo e a federação não fez absolutamente nada. Nada. Uma grosseria do seu Abel Ferreira. E o Anderson Barros, cadê? O time toma 4 e não tem uma declaração do executivo. Mas é o seguinte... Uma declaração. Nós não podemos aqui ter uma conversa de malucos, entende? De loucos. Abre-se, mostra a imagem e fala, isso é surreal. O Palmeiras vem de anos vitoriosos, esse protesto não faz sentido, isso é questão política.
E aí a gente não entende uma escalação do Palmeiras com reservas, não entende um rodízio em meio a um estadual, sendo que já no meio da semana que vem tem Campeonato Brasileiro da Série A. Então é surreal, a gente também não pode trazer para cá essa insanidade. A gente tem que entender, é surreal ter o Palmeiras, ter os clubes jogando uma Série A de brasileiro em meio ao estadual e não compreender que esse tipo de jogo vai acontecer. Eu acho que tu tá um pouco incoerente. Nós entrevistamos o Robson ainda há pouco, o Novo Horizontino tem Série B a partir de março, abril. Mas viu que o trabalho do Novo Horizontino é outro e é um bom time. Mas o Novo Horizontino gostaria de estar na condição do Palmeiras e jogar na semana que vem uma Série A. E o Mirassol, que está na condição do Palmeiras... Tá feliz que vai disputar a Libertadores. Ele vai tomar a pancada também. Mas qual é o problema? Só que nós não vamos ficar trabalhando aqui em cima da degolhada que o Mirassol eventualmente tomar. Vem cá, o Napoleão é mais um profissional de imprensa, certo? Não. E acha que não dá para disputar 3 competições ao mesmo tempo. É que daqui a pouco alguém vai falar assim, o Palmeiras tem que poupar diante do... É uma pauta vencida, Napoleão. Não é vencida. Parem com esse verbo poupar. Os caras ganham fortunas para jogar bola. A reserva é o técnico. Para com isso. Ganham fortuna e daí são seres humanos. Ai, coitadinhos. Os guerreirinhos verde-brancos não é guerreiro não podem pegar um ônibus de São Paulo a Novo Horizonte. Não é ônibus, é você correr 90 minutos com uma intensidade na quarta e domingo de novo, e quarta de novo, e domingo de novo. E aí é Flamengo, é Primavera, vai jogar contra quem, a Vera? Esse tipo de discurso aqui não é discurso, isso é a verdade. É um discurso que valoriza, só terminar, é um discurso que valoriza uma Premier League, certo? Uma La Liga, sabe por quê? O City faz 65 jogos. E aí tu acha uma maravilha. O Palmeiras vai fazer 80 jogos. Tu acha uma maravilha. Vai ter público de 20 mil pessoas. 20 milhões de pessoas em São Paulo. Porque o jogo interessa menos, porque custa R$200 o ingresso e todo dia tem jogo. O argumento Napoleão com o jogo de ontem. Com o jogo de ontem, esse argumento dele não tem nada a ver com o jogo de ontem. Foi o 4º jogo do Palmeiras. Sabe o que aconteceu nos outros 3 jogos? Você acabou de falar que botou 7 titulares, é natural, pois ele tem a agenda cheia. O Palmeiras jogou 3 partidas anteriores. Sabe o que aconteceu nas 3 partidas? 3 vitórias. Com os mesmos jogadores foram colocados ontem. Então não tem desculpa de desgaste. Ontem o Palmeiras não jogou nada. E é difícil para o Napoleão dizer isso. Não jogou nada. Foi amassado pelo Novo Horizontino. Uma coisa é uma coisa, não tem nada a ver com o calendário. Outra coisa. A bola de ontem não tem nada a ver com o calendário. O Novo Horizontino tem todos os méritos. O Abel justificou a escalação falando que ele usou os jogadores da base porque ele precisa testar esses meninos em algum momento, já que a realidade do Palmeiras é, sim, utilizar a base. E ele vai testar isso quando? Se não for no Paulista. Se não for no Paulista, depois de ter aberto uma certa vantagem, que foi isso, 3 vitórias, 9 pontos, vou testar os meninos. Eu não achei a escalação do Palmeiras ruim ontem. Ele só perdeu um jogo. 7 titulares. Aí vão pichar os muros, perdeu um jogo, picham os muros. Fora Abel, o cara bicampeão da Libertadores. Fora, por que perdeu um jogo pro Novo Horizontino? O problema principal foi a postura. Aí não é escalação, né, Isso é infantil, ô Napoleão, de pichar. Isso nós estamos concordando. Mas daí você quer que o cara jogue quarta, domingo, com o time A sempre, vai tomar paulada. Mas outro problema do Palmeiras, gente, não mudam de ideias, né? Falta criatividade pro time do Palmeiras, falta efetividade pro time do Palmeiras. Só tem uma maneira de jogar. O Novo Horizontino marcou as laterais, acabou com o Palmeiras. É só bola longa, só cruzamento. Que o Abel tem que ser criticado. Gustavo Gomes de centroavante no fim do jogo, porque o ataque é ineficiente. Certo? O Palmeiras fazia inúmeros gols de bola parada, agora só toma gol de bola parada, mas não faz. Houve um ponto de virada no Brasileiro do ano passado. Daquele ponto em diante, o Palmeiras perdeu a mão, e aí com titular, com reserva, a coisa não aconteceu. E quem tem acompanhado essa série da Globo, começa a perceber que no vestiário a coisa desandou um pouquinho. Não, o ponto de virada é a desistência dele do brasileiro. Isso, é isso. Que é o ponto Por que vai desistir? Foi uma vergonha. Mas em algum momento eles conversaram lá dentro e entenderam assim, olha, vamos mirar a Libertadores. O Anderson Barros é amigo íntimo do Abel. O Anderson não vai cobrar do Abel. O Anderson Barros, você não dá uma entrevista. Não sei, eu não estou lá dentro pra ver. Não, mas eu estou dando informação. Olha, um encarne, Anderson Barros e Abel. Não pode ter isso num clube de futebol. Mas não podem ser amigos. Amigos é uma coisa, boa relação é uma coisa, cobrança tem que existir. O seu Anderson Barros não cobra o seu Abel Ferreira. E é ele o executivo. Não há cobrança para o Abel Ferreira. O Abel só responde a uma pessoa, Leila Pereira.
certo? Mas que no fim do ano ficou indignado, A inclusive. diretoria... E não fez nada. Não, mas vai fazer o quê? Demitiu o Abel? Não, demitir não. Mandar botar o time principal contra o Grêmio, que ela não mandou colocar. A presidente está lá. Mas aí a gente cai nessa conversa. Eles chegaram. Conversa, Napoleão. De que lá dentro Conversa, eles chegaram. Napoleão. Eu não estou dizendo que a ideia foi Conversa. correta. Aí ele Mas a perde, gente precisa ele perde a entender o mundo Libertadores como e o ele é. brasileiro, a culpa cai nela. Claro. E ela Em algum desacredita momento o eles técnico. chegaram e conversaram. Isso não é uma decisão do Abel única e exclusiva. Não. Gente, O Palmeiras empatou com o Fluminense, certo? A Thaís é a Leila. O Napoleão é o Anderson Barros, eu sou o Abel. Aí eu chego na entrevista sem falar com vocês dois. Não me vem que foi combinado, porque a Leila não estava lá. Tava só o Anderson Barros. Ó. Aí ele chega depois do jogo do Fluminense e diz assim, ó. A Leila não estava lá. Eu quero anunciar o seguinte. Depois do jogo contra o Flu, um sábado à noite. Lembram disso? Um sábado à noite. Estamos fora do Brasileiro. Aí os jogadores começaram a pegar, assim, sabe? Estou fazendo um cenário aqui. Sim. Um começou a olhar para o outro assim, mas como assim? Né? Nós temos condição de ser campeão ainda. E poderia. Exatamente. Não, nós estamos fora. E anuncia isso no sábado. Aí terça vai jogar contra o Grêmio numa situação difícil. Escala um time totalmente reserva. E perde o jogo. sai na frente, perde de virada. E vê o Flamengo, porque a tabela do Flamengo não era fácil, empatar com o Galo. Então faltariam 6 pontos e a diferença estava em 4. Ou seja, ainda mesmo perdendo para o Grêmio, ainda haveria a possibilidade de ser campeão. Se ele tivesse... Então ele começa ganhando do Grêmio, perfeito? Tá 1-0. Sim. Gol do Galo. Lembra disso? Se acaba assim... Tava ficando 1 ponto. 1 ponto. Aí o Flamengo empatou, tava ficando 4 pontos. 4 pontos, você acha, era a diferença, né? Quando o Palmeiras perde pro Grêmio, com o time reserva, o time descaracterizado, o campeonato vai por água abaixo. E onde é que estavam os titulares? Aqui em São Paulo. 11 treinando. Mas isso foi anunciado. Os 11 treinando Anunciando para o time depois que viajar. ia ser E o pior é tu concordar com isso. Não, É uma não. vergonha Bom, isso. vamos ouvir Abel Ferreira. Antes da gente ouvir, é terrível discutir com o Alexandre Pretzel, Ainda porque ele concorda fala com coisas isso. que eu não falo. Eu não estou dizendo que eu concordo, eu estou apontando onde aconteceu o erro. Como foi a decisão? Isso foi conversado lá dentro, como é conversado agora. Não é uma coisa que o cara resolve, vamos fazer. Não foi conversado, a Leila depois ela Como reclamou não foi do Abel. conversado? Os Não caras te lembra ficam- que ela reclamou do Abel? Isso Conversaram passa o quê, por cara? logística. Conversaram nada. Isso nada. não é chegar, ô Pretzel, vamos viajar, vamos lá. Pega as suas malas aí, vamos lá. Não, Vamos? não, tem que ir agora. Tem que ir agora, nós temos que ir Napoleão, para Porto Alegre. O Abel, Vamos, você não vai pra Porto Alegre? O Abel deu uma canetada. O que você tem contra Porto O Alegre? Abel abandonou o Campeonato Não, Brasileiro mas sozinho. Isso é conversado, não adianta conversado uma ova. eu vou pegar meu voo. Uma eu vou ova. pegar meu voo. Ah, Não, então vou pegar vai. meu voo. Vai, já fica também. E o Napoleão abandonou o campeonato. É. Já era o Brasileirão pro Napoleão, Aliás- acabou. Aliás, eu quero demonstrar minha solidariedade com ele. Porque a tese dele... Cadê? Não, Cadê a tese... Napoleão? Ei, Cadê? Lembra disso? Não, porque o Flamengo não dá bola pro estadual. O presidente atravessou Agora a o cidade. Flamengo. Eu não falei Agora do o Flamengo. Vou pro Atravessou a Flamengo. cidade. Eu falei do Abel Flamengo. Ferreira, justifica a derrota, Abel Ferreira, por favor.